quero inicialmente agradecer à Câmara de Vereadores, aos deputados federais e estaduais, representantes do DENOX, representante da Agência Nacional das Águas, a ANA, de ter vindo a Sousa discutir o nosso projeto, discutir o projeto de Sousa, que é trazer água de Mãe d'Água para dentro de São Gonçalo. Onde, nesta conversa, tivemos a grandiosidade da ideia do prefeito Zé Vieira, que fez cálculos rápidos, mostrando ao doutor Rodrigo da ANA que tínhamos condições de tirar 6 milhões de metros cúbicos de água de Buqueirão, de Cajazeiras, para São Gonçalo, para que nós possamos aí fazer uma aguação de salvação. Uma aguação que, se for feita com esses 6 milhões de metros cúbicos, nós teremos um prazo aproximadamente de 60 dias para poder trabalhar esse projeto de trazer água de Mãe d'Água para dentro de São Gonçalo. E essa aguação não vai afetar o consumo de água de Cajazeiras. Buqueirão hoje tem 41 milhões de metros cúbicos. Cajazeiras precisará, até janeiro, de apenas 2 milhões de metros cúbicos. Então, eles ficariam ainda com 39 milhões de metros cúbicos. Se tirassem 6 milhões para São Gonçalo, ainda restariam 33 milhões de metros cúbicos. Ainda eles teriam a garantia, a grosso modo, 33 dividido por 4 meses, a cada 4 meses consome 2 milhões, eles teriam ainda muito mais do que 4 anos de água com aquele reservatório. Então a discussão não é a falta de água, a discussão agora é de sensibilidade da ANA de liberar essa água para São Gonçalo. Ao projeto de irrigação do Vale do Sul. Olha, esses são números do próprio DENOX, do próprio Ministério da Integração. O canal da Redenção, ele foi projetado para 4 metros cúbicos por segundo. Claro que nós temos que levar em consideração os 4 metros por segundo. Ele chegará na cidade de Sousa se todas as placas, se toda a construção do canal estivesse em condições para isso. Nós somos sabedores que existem problemas estruturantes no canal da Redenção e que o governo do estado já está fazendo essa modernização. Mas mesmo assim, a preço de hoje, o canal ainda transporta 2 metros cúbicos por segundo. E só está chegando a Sousa, e é a necessidade hoje instalada nas Varjas de Sousa, tem que deixar bem claro, a necessidade é de 1,5 metros cúbicos por segundo. Então está acontecendo um desvio de água de quase 1 metro cúbico por segundo do canal da Redenção. E o que nós queremos levar para São Gonçalo é apenas 1 metro cúbico por segundo. Nós não queremos tirar a água de Coremas e inviabilizar as Varjas de Sousa. Pelo contrário, nós queremos distribuir melhor essa água. Fazer um trabalho de fiscalização para que essa perda não exista, para que esse desvio não aconteça e esse 1 metro cúbico por segundo chegue tranquilamente a São Gonçalo. É isso que nós queremos. Hoje, Mãe d'Água Coremas tem 700 milhões de metros cúbicos. E nós queremos apenas nada mais do que 20 milhões de metros cúbicos hoje. Claro que tem um prazo de execução de obra, existe um prazo para que isso seja concluído, e aí nós vamos terminar, depois de tudo isso, apenas precisando um pouco mais de 5, 6 milhões para resolver até o final do ano. Se o inverno for um inverno fraco, nós teremos as condições normais de continuar buscando esse 1 metro cúbico por segundo e manter o perímetro irrigado de São Gonçalo vivo, como as Varjas de Sousa está viva. Nós não podemos aqui criar um confronto entre os irrigantes das Varjas de Sousa e os irrigantes de São Gonçalo. Nesse momento, existe viabilidade hídrica. Nós não temos que discutir quem é que tem direito. Todos nós temos direito. E aí nós vamos, junto aos irrigantes das Varjas de Sousa, também mostrar a realidade. Porque muitas das vezes as informações chegam erradas e aí cria um tumulto desnecessário. O que nós estamos querendo é que as várzeas continuem funcionando e que o perímetro irrigado de São Gonçalo volte a funcionar na sua plenitude a partir de janeiro.
Esse problema da água do sertão da Paraíba é um problema secular, porque nós estamos inseridos no Nordeste brasileiro, na região semiárida do país, onde nós temos secas de forma repetitivas e não se encontrou ainda uma solução plausível de forma concreta na execução daquilo que é necessário para resolver o problema. Porque essa questão do projeto da transposição do Rio São Francisco não é uma obra que tem sido discutida recentemente, não. Eu posso dizer que é até secular essa discussão. Por falta de vontade política e determinação dos governantes a nível federal, sem dúvida nenhuma, isso ainda não aconteceu. Está acontecendo agora, naturalmente, a execução da obra, de forma engatinhada, podemos dizer assim, porque a obra estava estimada em 4 bilhões e 200 milhões de reais para ser concluída em 2012 e exatamente por falta de determinação do governo federal, essa obra ainda não foi concluída. Se tivesse sido concluída, nós não teríamos tido prejuízo, ou estamos na perspectiva de ter um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais, porque a obra foi orçada em 4,2 bilhões, para ser concluída em 2015, como está estimada agora novamente, vai para mais de 8 bilhões de reais. Nós já estamos tendo um prejuízo de 4 bilhões de reais. Sem falar que se por acaso a transposição do São Francisco tivesse sido cumprido, naturalmente aquilo que estava estimado para a conclusão dela em 2012, nós não tínhamos perdido o rebanho, nós não tínhamos perdido naturalmente a nossa produção agrícola, nós não estávamos vivendo esse sacrifício do povo pela falta de abastecimento de água nas cidades e não estávamos vendo e testemunhando os reservatórios d'água secando plenamente, dando no casco, como diz na linguagem popular, os nossos reservatórios maiores e de porte médio aqui na região. Então, lamentavelmente é uma questão de vontade política, é preciso que nós nos organizemos, a sociedade toda, nos seus diversos segmentos, as lideranças políticas, as instituições representativas do povo no sertão da Paraíba, dos prefeitos, dos vice-prefeitos, dos vereadores, dos deputados estaduais, federais, da bancada federal no Congresso Nacional, para tentar dar o recado da sociedade, do povo que se movimenta protestando veementemente pela falta de ação do governo de forma concreta e pela negligência dos nossos governantes. Preciso esclarecer um pouco para vocês que o uso da água hoje não pertence ao DENOX. O uso da água dos mananciais do DENOX é controlado pela Agência Nacional de Águas, a ANA, que estava presente hoje na reunião lá em São Gonçalo e que ficou definido, foi solicitado pela população, foi sugerido que uma liberação de água de Engenheiravidos para São Gonçalo, uma liberação imediata, enquanto se toma outra medida para resolver em definitivo o problema da cidade de Souza e do perímetro irrigado de São Gonçalo. Foi solicitado e a Agência Nacional de Águas, a ANA, como eu lhe falei, responsável pela liberação dessas águas, ficou de nos dar uma resposta no mais breve espaço de tempo possível, para com essa água a gente inicialmente salvar o perímetro de São Gonçalo, enquanto se toma essa outra medida, se autoriza, se consegue essa confirmação do Ministério da Integração, para levar um pouco dessa água de Várzea de Souza até a barragem de São Gonçalo. Eu julgo que essa reunião foi extremamente oportuna. Em primeiro lugar, por permitir a irmanação de esforços de toda a classe política do nosso município. Fica muito patente que essa demanda não é uma demanda de natureza político-partidária, é uma demanda social que representa realmente os anseios de toda a comunidade da cidade de Souza e da região polarizada por ela. Em segundo lugar, justamente pelo caráter democrático do encontro. Todos puderam se manifestar, expor os seus pontos de vista. E eu espero que isso possa ser replicado no dia 4 de setembro, quando os técnicos do Ministério da Integração estarão aqui discutindo esse projeto com a comunidade do nosso município. Deputado, já que o senhor está lá em Brasília, o senhor acha que a transposição do Rio São Francisco, das águas do Rio São Francisco, virão até o final do mandato da presidente Dilma? Olha, me parece ser impossível que se conclua os dois canais até o final de 2014. O cronograma com o qual se está trabalhando agora diz respeito ao
final do primeiro semestre de 2015. Nós temos a expectativa de já agora em 2013 ter uma grande parte do projeto concluído, mas não a ponto de trazer águas para Paraíba até o final do mandato da presidente Dilma Rousseff. O ministro Fernando Bezerra Coelho está tratando um cronograma para a nossa região, estabelecendo o prazo final, deadline, para o primeiro semestre de 2015. Quer dizer que agora é hora de esquecer sigla e trabalhar em prol do problema da água aqui da nossa região, né? Não tem a menor dúvida. Eu acho que essa é uma reivindicação de toda a nossa sociedade, que dissocia profundamente qualquer interesse político partidário. A água é vital para a produção no setor primário, para a produção no setor de serviços, para o setor industrial, mas é substancialmente indispensável para a sobrevivência humana e animal. E é por isso que esse projeto, que essa luta une toda a sociedade souzense, toda a sociedade do Alto Sertão da Paraíba. Olha, veja bem, eu acabei de fazer um pronunciamento agora mostrando que nós estamos vivenciando, passando por essa situação que estamos constatando no perímetro irrigado de São Gonçalo. A ameaça de mais de 2.000 pés de coco morrerem, plantio de bananas, de feijão, enfim, de inúmeras culturas que são cultivadas no perímetro, que estão sofrendo ameaça. Os agricultores, os colonos, possam realmente resolver essa situação, serem beneficiados com alternativa, já que nós não sabemos quando essa obra da transposição será concluída. E os colonos não podem esperar. Então, qual é a alternativa? Primeiro, 100 milhões de metros cúbicos d'água para do açude de Engenheiro Alves, Cajazeiras, para o açude de São Gonçalo. Isso aí, tranquilamente, contorna a situação a curto prazo. E também uma outra alternativa que foi apresentada é esse projeto que traz a água. Essa do Engenheiro Ávidos tem que ser para ontem, por conta do que pode ocorrer com a perda dessas culturas. E muitos sobrevivem do coco, da banana, do feijão, é o sustento no dia a dia que os colonos, os agricultores que atuam em São Gonçalo estão sofrendo essa ameaça de perda da produção. Resultado, nós temos que encontrar essa alternativa que foi sugerida pelo prefeito André Gadelha, encampada aqui por todos presentes a esse encontro, justamente no sentido de que realmente esses recursos das emendas dos deputados, que todos nós apresentamos, 108 milhões, uma emenda coletiva, individual, os 36 deputados apresentaram essa emenda, possam ser aplicadas em obras, em benefícios para o sertão. E, infelizmente, essas emendas nós não temos notícia de um recurso desse, um tostão, tenha chegado efetivamente para buscar amenizar o sofrimento daqueles que se encontram necessitando agora, em caráter de urgência, dessa situação que aflige os colonos de São Gonçalo. Quando esse movimento foi criado, nós sabíamos que ele ia ter várias etapas. E uma das etapas era sensibilizar as autoridades para que elas realmente vestissem a camisa, se unissem para lutar juntamente conosco pelo movimento das águas. E isso foi possível, a gente conseguiu unir todas as câmaras de vereadores, conseguimos todos os deputados votados da nossa região, tanto estadual como federal, para que eles façam também o seu papel no nosso movimento, e nós do movimento, que são pessoas físicas, pessoas sem identidade, pessoas sem uma cara, sem querer aparecer, nós vamos continuar o nosso movimento, que é chegar aos 300 municípios do Nordeste, por onde o canal do Rio São Francisco irá passar. Algumas coisas que tinha, além da transposição do Rio São Francisco, a gente tinha algumas coisas emergenciais, que era o canal de Curemas a São Gonçalo, para salvar a lavoura de São Gonçalo, que era uma coisa de mais urgência, como também a água de Nazarezinho, quer dizer, houve a prontidão das autoridades e está se encaminhando, porque também as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, eu avalio essa reunião como positiva, tendo em vista que foi demonstrado aqui de que São Gonçalo une todas as tendências políticas da cidade de Souza.
Eu acredito, não o DENOX, mas a Agência Nacional de Água, que é a ANA, nesse caso. O DENOX já está ao nosso lado, pelo DENOX libera. Mas temos que ter essa questão aí, que é levantada exatamente pela Agência Nacional de Águas, a qual tivemos uma reunião hoje também lá em São Gonçalo, com o diretor a nível estadual da Paraíba, da Agência Nacional. E ele se propôs a trabalhar, fazer os estudos necessários, ao que tudo indica, isso será feito, levado à frente, porque a quantidade de água que tem disponível lá no açude de Engenheiro do Alves é suficiente para atender momentaneamente ao perímetro irrigado de São Gonçalo. É lógico que precisamos de uma avaliação técnica. O que a gente tem, se você for fazer uma avaliação por alto aqui, você encontra de que existe disponível para as Varjas de Souza em torno de 4 metros cúbicos por segundo de água. O que São Gonçalo iria requerer era em torno de 1 metro cúbico também por segundo. Então, se esses 3 metros cúbicos que ficam disponíveis para a Varjas de Souza, se dá para atender a toda essa demanda.